Saúdo os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesse seminário maravilhoso da EBD, aonde estamos finalizando aí o estudo do Evangelho de Marcos, que estamos falando sobre o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E hoje nós estamos com a lição de número 12, já na penúltima lição, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição. Então, quero agradecer de coração a todos que têm me acompanhado, que têm dado seu like, que têm compartilhado, que têm feito seus comentários. Que Deus abençoe todos vocês. Estou dizendo a vocês, que estou aceitando o convite aí para igrejas, para pregar, ensinar. Então, eu digo o seguinte, a igreja arcará apenas com os custos de viagens, transporte, hospedagem em hotéis e alimentações, ok? O meu contato está aí na tela para que vocês, se há interesse, possam estar contactando para a gente poder estar combinando, tá? Grande abraço a todos mesmo. A introdução da lição diz assim: o Evangelho de Marcos também registra Jesus passando por zombaria, escárnio, açoite, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Professores, professoras, internautas, vocês que estão aí diante dos seus alunos, é preciso que nós passemos para os nossos alunos que servir a Jesus é uma das maiores honrarias que nós temos, mas precisamos estar certos de que nós passaremos como o Senhor passou, não da mesma forma e na mesma intensidade, mas nós passaremos por luta, aflição, decepções. Tem dias que nós podemos estar até vivendo aí um pouco do homem natural, como aconteceu no caso ali no Salmo 73, em que Asaf começou ali a olhar para o progresso mundano, e ele disse que a sorte dele foi quando ele entrou na casa de Deus, que aí ele acordou e viu qual era o final daqueles que não temem a Deus. Mas nós passaremos por todas essas coisas. Sempre digo, e eu gosto que os professores também ensinem seus alunos, não existe um tapete vermelho para nós passarmos. Precisamos compreender que nós vamos saltando obstáculo por obstáculo. E Jesus sofreu, aqui na introdução nós estamos vendo, que ele sofreu escárnio, açoite, aflição e ainda até a morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E o servo, que a lição vem falando do servo, que é Jesus, por causa que Marcos mostra Jesus servindo, por isso que nós vemos com esse tema servo. Jesus não veio para ser servido, veio para servir. Então o servo sofreu em nosso lugar. Essas situações não foram surpresas, pois o próprio servo, quer dizer, o próprio Jesus, já tinha revelado aos seus discípulos estar cumprindo o perfeito plano divino. Ele veio para o plano de redenção. Então, nessa aula, professores, professoras, nós vamos ensinar que nenhum de nós devemos cultivar a vaidade, acreditar que algo pode ser feito por nós. Somos discípulos de Jesus e, como discípulos, precisamos compreender que o nosso Senhor cumpriu por amor o que estava determinado em nosso favor. Tudo o que precisamos é crer, servir aos irmãos como Jesus serviu, como Ele nos deu exemplo, e confessá-lo como Salvador. Jesus nos abriu a passagem de volta para a casa. Ele é o guia da nossa vida e o guia para o caminho é o Evangelho. Antes de entrar no comentário da lição, quero mandar um grande abraço para o irmão
Antônio Carneiro Filho. Ele diz que é uma pena que está terminando uma das lições mais relevantes acerca do Evangelho de Jesus pela ótica do Evangelho de Marcos. Grande abraço aí, Antônio Carneiro. Marcelo Norato, Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que assunto maravilhoso, é de doer o coração que já estamos na reta final dessa lição. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e da sua família. Obrigado, Marcelo. Vini Galiano, cadê você, Vini? Estou sentindo falta. Vini estava sempre comentando o que está acontecendo, Vini. Grande abraço ao meu grande amigo, grande irmão, Vini Galiano. Mateus Ferreira, presbítero Mateus Ferreira, de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar, sua aula é maravilhosa, nós aprendemos cada vez mais. Deus abençoe sempre o irmão, obrigado, continue orando por mim. Marco Vernício Fontinelli, ele diz: Deus lhe abençoe sempre, obrigado, Marcos. Orlando Dias de Souza, ele diz: a paz do Senhor Jesus, irmão presbítero Ademar, gosto muito das suas aulas, que Papai do Céu continue te abençoando, o Senhor, sua família e o seu ministério. Obrigado, Orlando. Maria Aparecida, ela diz: Jesus abençoe por nos transmitir esta aula maravilhosa e muito bem explicada. Obrigado, Maria. Obrigado, Márcia Maria da Silva, pela participação. Regina Augusta, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela diz: maravilha, aula abençoada. Deus continue te abençoando, presbítero Ademar. Obrigado. Vocês não sabem como me motiva quando vocês fazem esses comentários. Grande abraço. O ponto 1 diz assim: objetivo da lição: mostrar que Judas foi um discípulo desonesto. Então, neste ponto 1, professores, internauta, eu vou estar falando sobre a desonestidade de Judas, que por amor ao dinheiro, ele traiu Jesus. E aí nós temos que ter muito cuidado, vou falar sobre isso, que o pecado secreto transforma a mente e torce os valores de uma pessoa. Vou falar sobre isso. O 1 diz assim: o sofrimento do servo. A leitura do Evangelho de Marcos 14, 1 e 2 deixa transparecer a trama dos principais dos sacerdotes e os escribas que buscavam ocasião para ver como Jesus poderia ser preso. O 1 diz assim: a unção do servo para a sepultura. Marcos nos mostra a devoção de uma mulher de Betânia que estava presente na casa de Simão, o leproso, na mesma oportunidade em que Jesus ali fora convidado. E nós olhando para a Bíblia, ela fala de um vaso de alabastro com um guento de nardo puro e de muito valor. Isso foi o que a mulher lavou ali os pés do Senhor. Mas sem importar com o preço, essa mulher, ela quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. O gesto deixou irritado os convidados ficaram irritados, grandemente irritados. Então ele apareceu ali, Judas é um deles, para que se fez esse desperdício de unguento. Então aquela mulher, ela estava ungindo Jesus previamente, o corpo do servo, para o seu sepultamento, que estava se aproximando. Então nós podemos dizer que, conscientemente ou não, a mulher havia reconhecido Jesus como Messias sofredor, como aqueles que banhavam e perfumavam seus entes queridos antes de colocar na sepultura, a um custo imaginável. Ela antecipou-se a ungir o corpo de Jesus para a sepultura. Era uma cultura do povo da época. Para Jesus, o seu ato falava mais claro que as palavras. Era como se aquela mulher estivesse dizendo: sei que tu és o Messias, sei também que a cruz te aguarda. Pois na tradição da cultura da época,
segue ali o que diz o livro de Eclesiastes: assim como veio, assim irá. Então, para os judeus, por exemplo, para eles, na tradição deles, ali se baseando no livro de Eclesiastes, o que acontecia? Como há todo um preparativo, toda uma expectativa para um recém-nascido, então teria que ser dispensado a mesma coisa para o falecido. Então, para os judeus, a passagem designa tratamento semelhante ao dado ao recém-nascido, que são imediatamente lavados quando saem do útero, para que fique fisicamente limpo e espiritualmente puro. Então, para os judeus, o mesmo deveria ser feito no momento da partida. Por isso que existia toda essa cultura da época, toda essa maneira que eles faziam com o defunto: lavar, enrolar no lençol, preparar e ungir. 1.2 assim: o servo traído. Judas Iscariotes é o modelo do crente que caminha com o servo, mas seu coração está longe dele. Por que não dizer que nesses dias nós vivemos, nós olhamos, achamos um absurdo o que Judas fez, mas muitos de nós caminhamos com Jesus, mas o nosso coração está longe. Vivemos em uma gangorra. Uma hora estamos embaixo, outra hora estamos em cima. Uma hora estamos no santo, outra hora estamos no profano. E aí Judas entregou o mestre para os sacerdotes em troca de dinheiro. Cuidado, dinheiro, nós não vamos levar dinheiro na sepultura. Para de pensar só no dinheiro. Então, disposto a ganhar suas moedas, buscou o momento correto, um momento oportuno para entregar Jesus. A preocupação exacerbada de Judas com o perfume gasto por Maria ao ungir Jesus já estava lhe condenando, demonstrando seu apreço pelo dinheiro em demasia. Quantos crentes estão na justiça brigando por dinheiro? Talvez era mais fácil fazer um acordo, mas estão numa guerra, brigando até por direitos que não têm, mas porque viu a oportunidade de ganhar um pouquinho a mais. Então João também, quando ele escreveu ali, ele disse que ele acaba acusando Judas de ladrão, de se apropriar das ofertas. Seu amor ao dinheiro fez com que ele entregasse Jesus aos principais dos sacerdotes. Imagina, andou com Jesus e depois entrega Jesus. Então o pecado secreto que Judas tinha lá dentro, a ambição por dinheiro, e que muitos cristãos têm, professores, mostra para os seus alunos o cuidado com a ambição secreta. Nós temos aquela ambição, aquele desejo, nós não revelamos, mas está. Então, isso aí que eu estou chamando de pecado secreto, que transforma a mente, torce os valores de uma pessoa de modo grotesco. Então, aqueles que desviam dinheiro raramente roubam muito na primeira vez, começa aos poucos. O que tem? Uma vez eu tinha uma funcionária aqui, ela começou pegando R$1. Eu olhei, vi, senti falta. Quer dizer, já teve que fazer ali uma preparação, um cuidado, porque começa com pouca coisa. Então, enquanto isso, as pessoas vão começando aí, desviando pouco, o ciclo de compulsão e vergonha vai criando uma separação entre seus pensamentos particulares e uma imagem pública cuidadosamente elaborada, que faz agir de forma errada. Uma hora será descoberto. Então o corpo de Jesus, do servo, está prestes a ser oferecido vicariamente em favor dos pecadores. É oportuno lembrar que a festa da Páscoa era uma das mais importantes para o povo judeu, possuindo um grande valor simbólico entre o povo. Essa festa lembrava a libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio, onde passaram ali por 430 anos escravos. Então Jesus, o Filho do Homem agora, que se fez servo, estaria assim como no Egito, desprendendo o seu povo, não mais de uma escravidão humana,
Entretanto, do cativeiro das astúcias de Satanás, que muitos vivem enganados. Eu vou estar junto, professor, nós vamos estar pontuando as aflições sofridas por Jesus. E nessa lição, eu quero que nós compreendamos que todas as situações vivenciadas por Jesus não foram acidentais ou surpresa. Estava tudo armado, também aquele julgamento, para que eles pudessem condenar Jesus. Vou estar falando sobre isso. 2. O servo está prestes a ser ferido. Jesus, sabedor que era chegada a sua hora, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselhos a seus discípulos. Então veja aí, meus queridos, que Jesus agora, ele vem, eu sempre digo isso, internautas, professores, professoras, que Jesus está passando por uma aflição tremenda, porque Jesus está vendo a morte que está chegando na frente. Jesus, como homem, ele temeu a morte. Ele sentiu angústia, sofreu, vendo a cruz na sua frente, ele ia enfrentar, ele veio para isso. Ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim. Quer dizer, tira esse sofrimento de mim. Aí ele volta e diz: não, faça a tua vontade. Para isso, para esse momento eu vim. Então, Marco resiste à advertência de Jesus, que fez em particular Pedro, falando para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, tu vai ver como as coisas são difíceis. Então, palavras essas que não foram muito bem aceitas por Pedro na hora. Muitas vezes, pastores, professores, você vai aconselhar uma pessoa, na hora que você fala, ela não aceita aquela palavra. Não, isso não é verdade. Mas Deus está alertando. O 2.1 diz assim: o servo do Getsemane. Marco narra que na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. Então, no espaço aí entre uma oração e outra, o Filho de Deus achou aí os seus discípulos que estavam cansados, meus queridos. Não pense que era fácil, não, só que era um momento difícil. Achou eles dormindo. E Jesus está angustiado, Jesus está vendo a cruz na frente. Não pensa que foi fácil para Jesus dar a vida por nós. Jesus pagou um alto preço, é por isso que nós temos que valorizar. Professores e alunos, ensina a eles o valor da nossa salvação. Então, o que chama a atenção aí é que isso ocorreu enquanto Jesus angustiava-se em oração profunda, rogando ao Pai, até se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E aí, quando ele passa por tudo isso, encontra os discípulos dormindo, ele diz: basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Basta, já não vou mais para o monte orar, não vou me retirar para orar. Chegou a hora. Ora, para se cumprir as Escrituras. Você imagina? Até quero pedir, vou citar aqui, é difícil quando você está vendo a morte à frente. Quero pedir oração a todos vocês, pelo meu primo. Ele está desenganado do médico. Eu tive essa semana passada com ele, orei com ele. Ele está em outra cidade, hoje ele está em Barreto. E eu pedindo a Deus que tenha compaixão, que tenha misericórdia. E vendo, o médico mesmo falou para ele que ele não tem, a gente falou para ele. E vendo seus netinhos, depois na casa dele vendo seus netinhos, eu penso que a aflição é saber que logo pode passar para a eternidade sem esperança, pois ele não é cristão, não é crente, não aceitou Jesus como Salvador e vai deixar tudo. Então, meus queridos, valorize a vida a cada dia. Professores, professoras, internautas, vamos valorizar a nossa família, vamos valorizar um dia a mais, vamos unir a nossa família. Tem pessoas que dizem que não mistura a família com o trabalho. Olha, você não vive sem trabalho e não vive sem a família. Você precisa dos dois. Você não pode misturar outras coisas. Mas família e trabalho é junto, é a esposa e os filhos que vai sofrer quando você tem um problema. É a esposa e os filhos que vão crescer junto com você, que vai poder desfrutar
quando você está tendo sucesso. Então, por isso, valorize bastante, pois pode chegar um dia em que um médico vai dizer: olha, para você não tem mais jeito. Para Jesus, ele sabia a cruz estava lá na frente. E ele sofreu por quê? Para nos libertar da escravidão de Satanás. O 2.2 diz assim: o servo é preso. Marcos pronuncia que enquanto o servo ainda falava, veio Judas Iscariote, que era um dos 12 discípulos, ao Getsemane, acompanhado dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões, e com eles vieram uma grande multidão com espada e vara-paus. Quer dizer, aquelas pessoas, a espada, aqueles bastão, aqueles porretos na mão. É isso que eu estava falando de vara-paus, está dizendo isso. É pau, uma vara de pau, é isso. Para ficar mais claro aí, para que vocês possam entender melhor. Parecia que ia prender um assassino, um criminoso, um perigoso, mas não, era Jesus. Era Jesus que enfrentou toda essa humilhação por nossa causa. Quem estava lá? Os sacerdotes, aquele que intercedia pelo povo diante de Deus. Veja bem, meus queridos, será? Cuidado, você que é sacerdote, nós somos sacerdotes. Pedro diz: vós sois a geração eleita, vós sois sacerdotes reais. Nós somos embaixadores de Cristo. Cuidado, o embaixador de Cristo está com um pau na mão contra o irmão. Está com a espada para ferir o irmão. Cuidado. Deus ama os seus. E aqueles que não amam o próximo que está vendo, vai ter problema. E esse momento ocorreu ainda de madrugada, enquanto Jesus estava ali advertindo os discípulos acerca da oração. Vigiai, orai. Aí Judas conduziu a guarda do templo, os anciãos e os principais dos sacerdotes até o lugar que Jesus estava. Judas sabia, ele era discípulo. A pior traição é aquela que sai de dentro da nossa casa. A pior traição, professores, professoras, é quando nós traímos a nossa liderança. É quando nós nos levantamos fazendo um motim contra a nossa liderança. É quando nós nos levantamos quanto irmão. Então é preciso que nós precisamos estar alerta para que nós não passemos dessa traição como Judas fez. E qual era o sinal combinado? É um sinal usado naquela época. Saudar com ósculo, beijar, era um sinal que a cultura deles era isso, mas era sinal de bem-vindo. E o sinal combinado na indicação de que a pessoa a ser presa era Jesus, foi a saudação com ósculos. E assim Judas Iscariote fez. E aí o mestre foi preso. O 2.3 assim: julgamento e condenação do servo. As circunstâncias do julgamento de Jesus mostram o que há de mais perverso no coração do homem. Irmãos, o homem, misericórdia. Se você for ver essa história antiga, como se comportava, era complicado. Então as circunstâncias do julgamento de Jesus mostram o que há de mais perverso no coração do homem. Jesus foi submetido a 3 julgamentos injustos. Ele não foi condenado em nenhum, não acharam culpa, faltava testemunha. Foi para o Sinédrio, foi para Pilato e foi a Herodes. E nenhum deles conseguiu julgar corretamente, tendo em vista que a sua inocência e a ausência de julgamento para que a sua condenação acontecesse. Então, ao ser interrogado pelo sumo sacerdote e revelar a sua verdadeira identidade como filho de Deus, aí o sumo sacerdote grita de lá: considera tal declaração do servo uma blasfêmia. E todos concordaram que ele deveria morrer. Veja bem, quem condenou Jesus à morte, quem pediu para que Jesus fosse crucificado? O sumo sacerdote. Ponto 3, o objetivo desse ponto 3, eu vou estar falando, professor, nós vamos estar evidenciando para nossos alunos a importância da ressurreição de Jesus. Vamos ver que Jesus ressuscitou cumprindo a sua promessa de que iria se reencontrar com o Pai, pois ele tinha descido do céu. O 3 diz assim: a crucificação
e ressurreição do servo. Quando os principais dos judeus acusaram o servo de dizer ser rei dos judeus, o levaram até Pilato para que este condenasse a morte. Mas Pilato lavou as mãos. Pilato interroga Jesus. Ouve Jesus. Jesus está em silêncio. Ele não acha culpa nenhuma em Jesus. Mas é político, né? Política é isso. Político tem que agradar a maioria. Tentar agradar a maioria para poder conseguir apoio do povo. E aí, como estava na festa da Páscoa, o governador ali soltava um preço. Aí Pilato traz Barrabás, que tinha sido matado uma pessoa lá no montinho. Fizeram um grupo ali e se levantaram e acabaram matando uma pessoa lá. Ele disse, olha, então coloca Barrabás e Jesus. Vamos ver quem vocês querem que seja morto. E aí, claro, Pilato queria agradar a multidão. Aí soltou Barrabás, porque o povo pediu, solta Barrabás. Professores, alunos, muitos de nós estamos soltando Barrabás todo dia e crucificando Jesus, envergonhando o Evangelho. Quanta coisa nós estamos ouvindo acontecendo no meio evangélico. Isso é soltar Barrabás e crucificar Jesus, porque não é seu nome só que vai para a lama, você também está pondo o nome de Jesus em afronta, em jogo, porque muitos dizem, olha, o cara disse que era crente, olha aí agora. 3.1, a crucificação do servo. Para nós nos fazer compreender o caminho traçado por Jesus antes da crucificação, Marcos narra que a preparação para o ato foi um momento de aflição e amargura, onde Cristo teve que enfrentar a chacota e a desonra. Às vezes você por pouca coisa quer sair da igreja, por pouca coisa você abandona a sua família, mas esqueceu do vitupério, do que Jesus passou, nos dando exemplo. Um Deus sendo cuspido na cara, um Deus sendo chicoteado, e aí você por coisas pequenas você abandona tudo. Os soldados romanos foram impiedosos com Jesus. Então, diante de tanta crueldade, apanhando, carregando uma pesada cruz, então o servo ficou combalido, quer dizer, fisicamente Jesus ficou enfraquecido, enfraqueceu o mestre, pois ele era humano. E Jesus enfraquecido, coisa minha Bíblia não diz, mas parece que ele já não estava suportando o peso da cruz que ele estava carregando. E aí encontraram ali Simão, o Cirineu, e aí obrigaram ele a carregar a cruz. E quando chegou no destino, Jesus foi exposto no madeiro, e aí ali ele deu o seu braço, dizendo, expirou, está consumado, a obra está feita, o caminho está aberto. Professores e professoras, vamos mostrar que o caminho está aberto. Jesus rasgou o véu de separação que existia. Jesus nos libertou da escravidão satânica e agora abriu-se o caminho para o céu. E quem crê poderá aceitar o batismo e subir na vida de Cristo ou esperar na ressurreição. 3.2, o sepultamento do servo. Marcos narra que um senador honrado por todos, por nome de José de Arimateia, que aguardava o reino de Deus, se dirigiu ousadamente a Pilatos, sem hesitar, e pediu o corpo do servo. E daí João destaca que José de Arimateia era um discípulo de Jesus que serviu ocultamente por meio dos judeus, pois servir a Jesus era colocar a cabeça a prêmio. Então, no diagnóstico alcançado por Marcos, assistimos que José comprou um lençol de linho, envolveu o corpo de Jesus e depositou num sepulcro lavrado numa rocha. O que José de Arimateia não sabia era que o túmulo brevemente ficaria vazio,
3.3, a ressurreição do servo. Pela manhã de domingo, mesmo preocupados acerca de como removeria as pedras dos sepulcros, as mulheres foram ao túmulo. A preocupação, o costume da época, vai as mulheres levando um guento para ungir o corpo de Jesus. Mas as mulheres ficaram espantadas quando presenciaram um jovem sentado à direita, vestido com uma roupa branca e comprida. Era um anjo. Nesta hora, o anjo do Senhor disse as palavras mais doces e belas, que chegou aos nossos ouvidos, que chegou até nós, para todos os cristãos. Ele ressuscitou, não está aqui. Marcos cita que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir o corpo de Nosso Senhor, conforme o costume da época, conforme a palavra em que ele escrevia lá, dito para Salomão, e no livro de Eclesiastes. Então, se bem observado, as mulheres permaneceram fiel até o último momento, ao lado do Senhor. Conclusão: o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Ele está vivo, conforme nos afirma a sua palavra. Ele ressuscitou e cumpriram a sua promessa, e ele voltará para nos buscar. Encerra essa lição com estas palavras. Vamos continuar na esperança da volta do Filho de Deus. E até a última aula, que é a próxima. Gostaria de seu comentário, gostaria do seu like, e que você compartilhasse essa aula. Grande abraço e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.